trabalho em Trindade, vou lá para o extremo, pego um congestionamento de um lado e outro aqui, e estou voltando de uns dias de férias, né? Uns dias atrás, uma pessoa me ligou e falou assim: mas onde é que você não avisou que ia se ausentar de viajar? Eu falei: não, eu tive um processo de emergência. Eu tive que internar em emergência. Mas você está no hospital? Não, eu estou no lugar para descansar. Né? Ou seja, a gente precisa muitas vezes de dar um tempo no nosso processo hospital. E estava aqui escutando, né, toda essa abordagem que aí está. Eu acho muito importante certos posicionamentos. Casa espírita, a gente frequenta as casas espíritas por muitos anos, e normalmente as casas espíritas têm essa figura do aspecto dos tratamentos, do seu aspecto de acolhimento no campo de poder dar suporte, de equilíbrio não só físico, mas um equilíbrio emocional. Eu digo o seguinte: se todo mundo que fez o tratamento numa casa espírita ficasse naquela casa espírita, não cabia, né? Aí a gente pergunta assim: onde é que essas pessoas estão? Na hora que ela estava falando, eu me lembro uma passagem de Jesus. E Jesus estava então na beira do Tiberíades, na beira do lago, e onde Jesus ia, depois de se tornar conhecido, e principalmente Jesus, ele era muito procurado para as pessoas buscarem pessoas curas. Pessoas de todos os mais níveis de doenças, de mazelas, procuravam Jesus. Então narra-se uma história de um desses doentes que era paralítico. E quando ele então foi à busca de Jesus, chegou lá, estava uma multidão, né? Porque era muita gente que procurava, Jesus procurava, então não tinha um processo ali, de como aqui nós temos, um processo organizado e tudo. Mas eu esqueci o nome dele, mas esse senhor paralítico estava sendo carregado por dois amigos, e aquelas casas lá permitiam que você subisse e descesse pelo telhado. E aí então furou a fila, né? Passou por cima, desceu então ali. E Jesus o encontrou, e ele tinha uma manifesta certeza, uma manifesta fé de que ele poderia ser curado. E a abordagem de Jesus com ele é uma abordagem muito simples, né? Pergunta a ele: você tem coragem, você deseja ser curado? Sim, eu desejo ser curado. Então, ou seja, uniu-se aquela condição da fé daquela pessoa com as energias curadoras de Jesus. Eu estou fazendo um resumo bem rápido. Então Jesus chega e diz para ele: levanta-te e anda. E aí ele se levantou e andou. A gente analisando assim, estaríamos voltando os processos normais, mas assim ocorreu. E Jesus continuou trabalhando. E esse homem também já tinha sido curado. Jesus não mais ouviu. E eram muitas pessoas que passavam por aquele processo com Jesus. E aí, terminando toda aquela atividade, né, e Jesus então foi abaixo de uma árvore, sentou, e Pedro verificou que Jesus estava chorando, estava triste. Ele falou: mestre, mas depois de tantas coisas boas que você fez, tantas curas, mas por que você chora? Jesus então projeta para Pedro um quadro, para que ele possa verificar algumas pessoas que tinham sido curadas. Dentre elas, esse senhor que ficou, então, normalmente, né, perdeu a paralisia e foi caminhar. Onde é que ele estava? Ele estava novamente vivendo a vida profana, certo? Então, Jesus disse: essa é uma realidade que muitas vezes nós temos que entender. Por isso, Jesus tem uma frase que é muito clara, que ele diz: olha, eu não vim curar corpos, eu vim curar almas. Porque as doenças do corpo são reflexos das doenças da alma, são reflexos dos nossos comportamentos. Isso é fácil de que nós possamos avaliar. Mas no exemplo de Jesus, uma vez novamente Pedro, Jesus estava então ali preparado para receber as pessoas todas. Primeiro ele queria pregar a palavra,
trazer, né, a boa nova, o evangelho, né, que é resumido em uma coisa muito simples. Jesus veio pregar o quê? A lei do amor. Porque o amor, a lei do amor, a prática do amor em todas as suas revelações é o grande remédio para todas as mazelas que nós carregamos. E aí Jesus lá estava preparado, ele botava umas tendinhas, alguns dos apóstolos já participavam do atendimento, mas primeiro ele ia fazer como nós estamos fazendo aqui, a abordagem, pregar a palavra, vamos dizer assim. Aí Pedro chegou, Pedro falou: mestre, ó, tem surdo, tem mudo, tem gente doente, tem gente que não aguenta nem escutar. Por que a gente não inverte essa situação, né? A gente faz primeiro a sessão de curas e depois aí as pessoas vão estar muito mais tranquilas para poder absorver os seus ensinamentos. Jesus, então, na intenção de novamente querer dar ensinamento a nós e a todos, ele falou: tudo bem, vamos começar a fazer o atendimento. E cada um na sua tendinha, Jesus então veio, as pessoas iam se curando e tal. Passado um certo tempo, todo mundo já tinha passado pela triagem, pelo processo, e Jesus abre a tenda, Pedro abre a tenda: cadê a gente? Claro, vamos embora. Tinha uma razão de ficar, né? Então, o que a gente quer dizer com tudo isso? Às vezes essas dificuldades, essas dores, essas mazelas, enfim, não vamos aqui estabelecer qual é a sua ou qual é a minha, mas ela é chamada, a gente tem uma palavra dentro do Espiritismo, né? Porque quase todos os médiuns vieram para essas casas pela dor, e a gente chama isso de chamamento. Esse é o chamamento. Para quê? Para que nós possamos conhecer uma doutrina, um ensinamento revolucionário. Quando a gente começa a conhecer a doutrina espírita, o seu aspecto de poder dizer o seguinte: olha, gente, nós já vivemos outras vidas, nós reencarnamos. Isso, imagina que coisa, imagina se a ciência amanhã, diversos cientistas do mundo inteiro vai lá e comprova a reencarnação. É uma notícia do mundo, não tem outra. Mas por que ainda isso está assim, desse jeito? Porque a abertura da janela, a presença da luz é paulatina, porque senão nos cega e a gente não vai compreender. Então nós já vivemos outras vidas, e as vidas que nós vivemos estão todas elas marcadas em nossa condição psicoemocional. Nós desencarnamos, vamos para o mundo espiritual, carregamos conosco toda a construção moral, de caráter, de comportamento, todas as consequências disso. E aí a gente reencarna. Agora, reencarnar não é passar um papel no passado e sair novinho em folha. Não é. Né? O reencarnar está, nós trazemos conosco todas as nossas tendências. Quem tem filho, tem 1, 2, 3 filhos, eu tenho 3 filhos, são completamente distintos e diferentes. Eu só digo para eles, quando eu falo dos meus filhos, eu tenho 44 anos, 45, eu tenho 18, neto de 20 anos, eu falo o que eu sempre, assim, agradeço a Deus, que os meus filhos, distintos e diferentes nas suas tendências, nas suas aptidões, nas suas visões de vida, se reúnem numa coisa que me satisfaz, que é o caráter. E é isso que a gente tem que entender, é isso que a gente tem que compreender, de que cada um daqueles que chegam, e nós próprios chegando nessa nova nossa jornada, trazemos conosco as consequências, a influência daquilo que nós fomos, e às vezes isso reflete, às vezes, em dores. Por quê? Porque nós mesmos, às vezes, solicitamos para nós próprios, ou refletimos em nosso, aí tem que estudar o perispírito e tudo, que vai refletir no nosso corpo, mas isso o que é? É uma reharmonização. Agora, qual é o mais preocupante? Se nós hoje carregamos conosco as consequências e viemos aqui predispostos a nos reharmonizar dentro dos processos que a gente chama dentro do espiritismo expiatórios, a gente tem que evitar novas dívidas, novos débitos para o futuro. Então, viver aqui na vida é procurar harmonizar o passado e construir o futuro, porque nós vamos desencarnar. A gente, às vezes, eu abordo isso. Que dia que nós vamos desencarnar? Ninguém me passa. Nem Deus, porque a morte não manda, às vezes, um aviso prévio. Salve
E aí a gente tem que perguntar: você está preparado para ir para o mundo espiritual? Você está preparado? Para que você possa ir para um lugar onde você esteja bem, em harmonia, ou adentrar em zonas, muitas vezes umbralinas, que não são escuras porque elas são escuras por si só, mas porque elas refletem justamente o nosso psiquismo, a nossa mente. Então, a doutrina espírita, que vocês e muita gente tem um primeiro contato aqui, não deixe escapá-la. E hoje é tão simples. A doutrina espírita a gente consegue estudar ela de forma muito simples. O conhecimento, pega o livro dos Espíritos. O livro dos Espíritos é uma folha, pergunta e resposta. E assim, perguntas simples, respostas concisas, curtas, que lá na sua pergunta primeira, salvo engano, ele vai já nos dar um grande ensinamento, que é muito importante para nós. Porque a gente muitas vezes fala: quem é Deus? E quer estabelecer tudo, quem é Deus? Aí coloca ele na forma humana e tudo, essa pergunta lá não existe, ela é: o que é Deus? Então, quando nós começamos a compreender o sentido do que é Deus, e a gente pode resumir: Deus é o amor, Deus é o Pai, Deus é a plenitude de todas as coisas que nós necessitamos para a nossa felicidade. Aí a gente começa. Aí dá umas perguntinhas aqui. Então, gente, não percam essa oportunidade, façam os seus tratamentos, mas entendam isso como um chamamento que lhes foi dado para apresentar a vocês e a mim. Eu assim entrei, eu contei isso aqui, quando eu fiz 20 anos, eu entrei por uma porta como essa, sentei numa cadeira e chorei, porque eu estava sofrendo. Eu tinha dores internas, que a pior dor que existe é a dor da angústia, é a dor daquela que está lá dentro, que não é física, que você não tira com um analgésico ou com uma pomada. E aí alguém me viu descendo lágrimas nos meus olhos, e eu quietinho. Aquele anjo chegou pertinho de mim e falou: posso lhe ajudar? Nunca mais. Então eu sou um intruso que entrou dentro do centro espírita e estou aqui preso. Não me aceito expulsar, não fico sempre aqui. Isso faz mais de 40 anos. E olha, testemunho tipo evangelho. Você não tem ideia do que foi o espiritismo para a minha vida. Seu Fernando, você então para viveu aquela vida boa? Não, eu convivi com essa angústia que me trouxe 3 anos. E eu dizia para ela: você vai embora. Eu conversava com ela. Eu dizia para ela de que eu era muito mais forte do que ela. E de que eu conseguiria vencer. E aí estou, graças a Deus. Né? Então, gente, hoje eu vim aqui para a gente bater um papo. E eu acho que é um papo muito importante, que a gente vai misturar essa casa, principalmente a Alderina. Ela não pode ver uma data comemorativa que ela vai lá e me pauta para falar. Se é dia das mães, se é dia disso, aí tem 7 de setembro, ela veio ela para poder falar um pouco, certo, do feriado de 7 de setembro. E alguém falou: mas o que tem, gente, 7 de setembro, independência do Brasil, o que isso vai ter a ver com o espiritismo? Né? Que, por incrível que pareça, tem muito e demais. Eu vou começar, você tem que ter um pouquinho de paciência, tá? Eu vou ler para vocês. Vou fazer uma leitura, vocês vão prestar bastante atenção. Presta atenção. Nos mapas zodiacais que os astrônomos terrestres concursam em seus estudos, observa-se desenhada uma grande estrela na constelação do Cocheiro, céu do Brasil, que recebeu na Terra o nome de Cabra ou Capela, uma estrela que estava na constelação de Cocheiro, que era muito expoente, recebeu dos astrônomos o batizado de Capela ou Cabra.
magnífico sol, tal qual esse sol que nós estamos vendo, entre os astros que nos são mais vizinhos, essa estrela, na sua trajetória pelo infinito, fez-se acompanhar igualmente de sua família de mundos. Está vendo o sol? Então o sol é essa estrela que está nessa constelação, que tem Terra, que tem Marte, que tem Netuno, que tem Plutão, que tem todos esses planetas que estão acompanhando. Então, o Sol que aqui nós estamos chamando de Sol, esse chamava Capela, que tinha lá os seus mundos, os seus planetas que estavam orbitando. Magnífico Sol entre os astros que nos são mais vizinhos, ela na sua trajetória pelo infinito, faz-se acompanhar igualmente da sua família de mundos, cantando as glórias divinas do ilimitado. Qual é a distância dessa estrela para cá? Para nós. É vizinha, é pertinha. A sua luz gasta cerca de 42 anos para chegar à face da Terra. 42 anos luz. Considerando-se desse modo a regular distância existente entre a Capela e o nosso planeta, já que a luz percorre o espaço com a velocidade de 300.000 km por segundo. Então, se Capela apagasse, a estrela ia demorar 42 anos para nós ficarmos sabendo. É longe? Se o Sol apagar, demora 8 minutos para a gente entrar na escuridão. Agora, existem essas estrelas que estão a milhões de anos-luz. O mundo é de uma dimensão que nós não damos condições de considerar. É extraordinariamente grande e está em expansão. Muitos dessas luzinhas que nós chamamos de estrela, que nós estamos vendo hoje, já não existem mais. Já desapareceram. Como, Fernando? É. Mas a distância é tão grande que... Agora, como é que nós poderíamos vencer tudo isso? Existe algo muito mais veloz do que tudo. O que é? Pensamento. Penso, logo lá estou. Não é? Quando nós pensamos, nós projetamos e lá estamos. Então, o que estava acontecendo nesse orbe lá? Então, vamos continuar. Há muitos milênios, um desses mundos de Capela, que parece muito com o globo da Terra, a Terra, atingiu a culminância de um dos seus extraordinários ciclos evolutivos. Não é complicado não. Então ela estava num planeta que já tinha atingido o seu um estágio evolutivo muito alto. Não como a Terra. Nós ainda estamos intermediários. Nós estamos caminhando. Vou falar sobre isso. As lutas finais de um longo aperfeiçoamento estavam marcadas, como ora acontece conosco, relativamente à transição esperada no século XX neste crescimento. Agora vamos só o que ele quer dizer. Alguns milhões de espíritos residiam lá naquele planeta, ao redor, que estava ao redor de Capela. Alguns milhões de espíritos rebeldes lá existiam no caminho da evolução geral, que dificultava a consolidação das penosas conquistas de povos cheios de piedade e virtudes, mas uma ação de saneamento geral teria que ser feita. Como então Jesus? Olha, isso foi muito, aonde justamente nesse lugar, que chegou no estágio evolutivo, que agora tinha que separar o joio do trigo. Por que isso ocorre? Não é punição, porque quando nós vamos chegando num estágio evolutivo, não há mais afinidade para que a gente fique lá. Mas são todos eles nossos irmãos, e todos eles obedeceriam à máxima de nenhum deles se perder. O que teria que ser feito? Um novo planejamento, uma nova condição de alocá-los, mandá-los para outro lugar. E esses espíritos rebeldes, esses espíritos que eram difíceis de educação, vieram para onde? Para a Terra.
são os chamados, então, exilados de Israel. Mas quando eles foram exilados, não foram eles expulsos, nem quero mais nunca te ver. Não. Jesus os acolheu em uma assembleia e disse: eu vos prepararei terra, eu vos estarei junto com vocês. Por quê? Porque Jesus, que participou muito complicado, né? Da construção e constituição da terra. Sabe quantos anos tem a terra, essa que nós pisamos aqui, de formação? É coisa de doido, 4 bilhões de anos. 4 bilhões de anos. Não dá nem para pensar. Mas naquele momento, a terra já estava esfriada, a terra já estava na sua condição de procurar já receber seres mais inteligentes para, junto com os seres aqui que estavam começando, fazerem as suas trocas. Aí a gente vai, quem estudou e teve oportunidade, já viu lá, nossa, como é que esse povo fez essas pirâmides? Onde conseguiu tanta inteligência naquela época? Você vai lá no Peru, aparece algum. Aí vem um cara e fala assim: eram os deuses dos astronautas, né? Porque as manifestações inteligentes não coincidiam com a inteligência que tínhamos nós naquela época. Ainda éramos bem precários, pegados da roda, bem na roda nós estávamos. Mas foi justamente esses espíritos que vieram daquele lugar, que tinham atingido uma condição de inteligência, mas de moral não. Então eles são chamados os degredados, exilados. E sabe qual era o maior sofrimento deles? Saudades. Saudades. E esse, para mim, é o maior dos sofrimentos. Eu tenho medo da saudade, né? É dura a dor da saudade. Quando alguém vai, eu tenho filhos que moram nos Estados Unidos, nossa, eu fico doido de saudades dos meus netos. E quando a gente fala em saudades, a gente lembra, sabe de quem? Nós vamos falar um pouco disso aqui, dos nossos queridos escravos, que nós escravizamos. Uma das maiores causas mortes dos escravos era justamente a dor da saudade, do anjo. Entrava num processo depressivo absoluto, foram arrancados das suas famílias. Então, da mesma forma, esses que vieram para cá deixaram espíritos afins, deixaram pessoas que amavam, mas que não podiam mais sofrer. Isso foi há muitos e muitos anos. Por que eu estou falando isso? É para que nós possamos compreender agora a ligação que nós vamos fazer com o Brasil. Com o Brasil, olha só. O Brasil foi descoberto em quando? Todo mundo sabe. 1500, né? Não vi demais, mas o Brasil é considerado uma nação nova. 1500, nós estamos em 2023, 523 anos. Enquanto, atrás disso, quando a gente fala em 1500, nós vamos voltar lá na época de Jesus, já tinha 1500 anos que Jesus aqui estava. E justamente quando Jesus aqui veio, ele veio para quê? Ele veio como a segunda revelação, a primeira de Moisés, ele veio trazer uma nova visão de vida, que é muito resumido no seguinte: olha, gente, não é mais olho por olho, não é mais você que conquista do jeito que você quer, não. Agora a conquista é via o amor. É isso, ele veio trazer essa lei simples que qualquer um de nós veio trazer, é a lei do amor. E Jesus aqui veio, na época, chega dentro, né, lá na Palestina. Jesus então encontra ali um mundo, né, que os romanos dominavam, que os doutores da lei, os doutores que eram os fariseus, ficavam com as suas religiões, e Jesus era ligado aos povos, aos gentios. Mas Jesus veio e constituiu naquela época a grande revolução apresentada pelo mundo, que era a revolução do amor. Será que Jesus foi revolucionário? Tanto que o mundo é antes e depois de Cristo, né? Antes e depois de Cristo. E Jesus, então, quando começa e faz as suas pregações, inicialmente o cristianismo é perseguido, mas ele tinha confiança de que a verdade é a verdade sempre, ela venceria. E assim, por muitos e muitos anos, apesar das perseguições, o cristianismo cresceu,
né? Levado pelos seus apóstolos, por Paulo e por todos os outros, tanto que, passados 300 anos, os poderes dos reis, dos que lideravam, assumiram o cristianismo. Passou a ser então o cristianismo oficial. Nesse momento parecia, olha, deu tudo certo, né? O cristianismo agora é reconhecido, mas só que nós começamos a distorcer a função do cristianismo. Começamos a misturar o poder e fazer com que a religião se tornasse um meio de domínio, de medo, de mentiras. E Jesus então vê esse seu processo. Jesus é o governador da terra. Depois disso, lá pelos anos 700, veio a figura de Maomé, veio o islamismo. Passado o tempo, nós entramos em guerras, chamadas guerras cruzadas. Então, eu vou voltar para vocês antes do descobrimento do Brasil, em meados do século XIV, final do século XIV. Nós vimos aqui a situação de Capela há muitos anos. Agora nós vamos ver a situação de Jesus vendo a visita à terra. Vem ele com o seu grupo de assistência, né? Com todos os seus, aqueles que davam todo o suporte para ele. E Jesus chega no orbe da Europa, encontra-se então com um judeu chamado Hilel, que viveu lá junto com ele naquela época. E Jesus então vai fazer uma avaliação da situação em que nos encontrava a terra. E ele fala, olha, vou fazer isso bem curtinho, né? Ele diz, olha, eu estou triste demais. Os homens estão se degradando, os homens estão se trucidando, matando. Cadê a figura da minha árvore do Evangelho, que é só o amor, que é só fraternidade? E Jesus viu aquele cenário e verificou de que se a semente do Evangelho era ótima, infelizmente o terreno não estava correspondendo. Ou seja, o planejamento realizado estava falhando? Não estava falhando, mas Jesus conhecia o coração do homem e sabia grandes dificuldades, porque ele tinha que enfrentar. O pessoal fala que as grandes trevas. Quais são as grandes trevas que nós temos? Às vezes a gente fala, não, o mundo espiritual tem os espíritos de luz e os espíritos trevosos, mas a maior treva que nós temos chama-se orgulho e egoísmo. Essa é a maior. O orgulho e o egoísmo são os grandes responsáveis por todas as doenças individuais e coletivas que nós temos. Então o homem lá atrás queria dominar, achava que a sua religião era melhor do que a outra, ele dominava o espaço, Roma queria conquistar tudo, fazer das pessoas escravas, ou seja, desapareceu. Como que você adota o cristianismo e como princípio a fraternidade, invade um país, um território, captura todo mundo e faz deles escravos? Ao contrário, né? Ou seja, você tem uma crença que não é a realidade. E Jesus, então, diante dessa realidade, estabelece um novo planejamento. O seu assessor, Hilel, fala, Jesus, vamos dar uma chegadinha ali no outro lado do mundo, no outro canto, após os mares. E para onde ele vem? Para cá. Esse Hilel falou, vamos lá aonde tem o símbolo da redenção. Só se vê o Cruzeiro do Sul aqui, né? Só se vê o Cruzeiro do Sul aqui, por uma questão lógica. E assim então ficou marcado, como o então chama, vamos para a região onde está o símbolo da sua redenção. E Jesus aqui veio com todos os seus, a sua turma, vamos chamar assim. E o Brasil é este local, não é por hoje, que sempre teve essas maravilhas da natureza, essas florestas extraordinárias, uma costa de praias lindíssimas, tesouros de metais, de ouro, de diamante, de tudo isso. Mas Jesus não estava aqui para isso.
Ele queria então agora fazer, e ele disse então para esse seu amigo Léo: eu quero transplantar a árvore do Evangelho para esta nova terra. Vamos fazer uma nova ocupação. Vamos agora fazer um lugar onde nós possamos, né, ter o Evangelho na sua essência real. E assim então que ele estabelece com este seu assessor Léo o seu planejamento. Logicamente a gente tem dificuldade, mas por exemplo, Léo vai reencarnar lá em Portugal como Henrique de Sagres, que funda uma grande escola de navegação. Aí é onde nós vamos, né, ouvir falar de Pedro Álvares Cabral, Vasco da Gama, Cristóvão Colombo, esses grandes navegadores. Sabe quem que eles são? Espíritos que eram, qual é a origem deles? Tudo judeu. Todos judeus. Judeus que vieram reencarnar para poder começar a cumprir as suas missões de agora estabelecer um novo território para o plantio. E assim então, esse vem, vamos encurtar. Vocês conhecem a história né, do Pedro Álvares Cabral, aquela história, deu a calmaria e tal, aí teve, eles iam para a Índia, foram parar aqui no Brasil, mas isso tudo está dentro. E aí então, dentro do tema da noite de hoje, a dona Laudelinda chega e fala: queremos que nos fale sobre Ismael, o anjo protetor de Deus. Vocês acreditam em anjo protetor? Sim. Acreditam em anjo da guarda? Sim. Acredita mesmo? Qual foi a última vez que você falou com ele? Qual foi a última vez que nós falamos do nosso anjo da guarda? Porque isso muitas vezes é uma figura que a gente tem como crença, mas se nós formos, como eu disse, lá no livro dos Espíritos, nós vamos, eu estou fugindo. Tá. Nós vamos verificar justamente a figura do anjo da guarda, o anjo protetor. Todos nós temos um, se eu tenho, você tem, todos nós temos um. E isso, mas isso não é uma realidade da qual nós não aproveitamos. Nós não aproveitamos. A gente tinha que todos os dias, antes de qualquer coisa, chegar e dizer para o nosso anjo da guarda: bom dia, como vai? Tudo bem? Juntos, vamos juntos. Agora esse anjo da guarda, ele não vai absolutamente fazer as coisas para você. Ele não vai fazer com que você seja bonzinho sozinho. Depois nós vamos fazer uma leitura sobre isso. Por que eu estou falando do anjo da guarda? Porque se nós temos um anjo da guarda, Jesus vem e estabelece o anjo protetor do Brasil, que é Ismael. Dá a ele a Ismael essa grande missão de poder começar a estabelecer num lugar limpo, que não tinha nenhum vício, que não tinha nada. Pedro Álvares Cabral chegou aqui e encontrou quem? Os índios, que eram pessoas completamente sem nenhuma agressividade, nenhuma. Foram recebidos, trouxe, como era de praxe, 20 degradados. Foram os primeiros degradados a virem para o Brasil. Vieram com Pedro Álvares Cabral. E aí, desses 20, teve um que, desesperado, olha como a gente fala quando a gente é retirado da nossa terra, quando nós não podemos mais conviver com quem a gente ama. Afonso Ribeiro, que era um desses degradados, ele não aceitava o degredo. E ele pegou uma quiroga, pegou um negócio e saiu, queria remar e voltar para Portugal. Foi quando então Ismael chega, com a sua condição de movimentação da natureza, você traz ele de volta, e é o primeiro feito de Ismael. E aí então começa o processo de, vamos dizer, de civilização ou de ocupação do Brasil. Que vão vindo com as naus, vão vindo com os navios, vêm os padres, né?
Todo mundo estudou José de Anchieta. Já escutaram falar de Padre Manuel da Nóbrega? Alguém já? Sabe quem é Padre Manuel da Nóbrega hoje? Emmanuel, que veio a ser o grande mentor espiritual de Chico Xavier. Mas Padre Manuel da Nóbrega, daquela época de 1530, quando aqui esteve, para poder, porque naquela época não tinha espiritismo, Ismael não ia pregar o espiritismo, traz então a figura dos grandes, da Igreja Católica, que aqui vem através das suas determinações, trazer uma palavra diferente e distinta, para começarem paulatinamente a construir, não um mundo de religiosos, mas de conceitos, porque é isso que ele diz. E assim foi, começando. Mas sabe o que aconteceu? Nós somos danados, Ou seja, nós seres humanos não podemos deixar um momento de brecha que a gente faz. O que nós portugueses fizemos? Porque quando eles vieram para cá, eles queriam começar a fazer os índios trabalharem, escravizar os índios. Índio não aceita escravidão, ele prefere morrer. Por cultura, ele não aceita. E aonde que eles foram pegar então os escravos? Na África. Isso dentro do planejamento, os africanos, eles eram para participar de virem para o Brasil, mas não na condição de escravos. E os portugueses foram lá, arrancaram os escravos, e nós então começamos a trazer aqueles nossos irmãos como animais para poder trazer para o Brasil para trabalhar de graça forçados. Isso quando ocorreu, Ismael chorou. Ismael chorou. Espírito elevado chora, e chora muito. Chorou, foi até Jesus e falou: Jesus, como é que faz? Você não tem jeito de chegar e impedir isso. E muitas vezes nós perguntamos: por que Deus deixou? Por que Jesus deixou? Não, porque é princípio básico a liberdade de agir. E você que eu falo que você conversa com o seu anjo da guarda, você vai conversar com ele até que você esteja em sintonia com ele. Se você mudar a sua sintonia, se você mudar o seu padrão mental, se você começar a atentar muito mais para a sua condição, da sua vaidade, do seu ego, do seu orgulho, o seu anjo da guarda não vai conseguir falar com você. Ele vai tentar falar com você, ele vai tentar te alertar, mas não, eu dou conta, eu sei o que eu faço, eu quero é ficar rico, eu quero é isso, eu quero aquilo. Ou, pelo amor de Deus, esses aí são seus irmãos que estão fazendo isso. Não, mas isso aqui é igual bicho, a gente pode trazer bicho puro. E aí eles não escutavam mais, não correspondiam. Da mesma forma, então, todos os nossos anjos protetores, que não são restritos a nós. Jesus não é o governador, ele tem todos os seus, abaixo ele tem todos a sua hierarquia. Dentro de um país como esse, um presidente tem o seu anjo protetor. Uma nação como a nossa tem em Ismael, e ele então aqui lutou a vida inteira para que nós pudéssemos ter um país que não correspondesse àquela condição que teve na Europa, de guerras, de perseguições. E quanto tempo demorou para que nós pudéssemos vencer a escravidão? 300 anos. E Ismael não descansou enquanto ele não trazia e sensibilizava as classes inteligentes, os revolucionários, aqueles para poder implantar o conceito de não escravidão, que veio através de uma portuguesa, a princesa Isabel, que veio então trazer em 1888, olha só, agora, recente, 1888, que nós tivemos a libertação dos escravos. Imagina como Ismael sofreu, como Jesus sofreu, mas no diálogo de Ismael com Jesus, Jesus disse bem claro: o homem é livre para plantar, mas colhe obrigatoriamente frutos daquilo que plantou. E assim então, o que teve que fez? E por que o Brasil às vezes é chamado coração do mundo, pátria do Evangelho? Porque nesse momento o que aconteceu? Jesus então orientou Ismael: vá até o orbe, a
condição espiritual em cima da Europa e traz para cá os inquisidores, os que guerrearam nas cruzadas, sempre traz isso para cá, porque o Brasil passará a ser um lugar de recuperação. Então, quando se fala em pátria do Evangelho, aqui não é o céu, aqui é justamente o hospital, a escola que ele queria formar através da legitimidade do cristianismo, né, na sua essência, para que nós pudéssemos acolher as pessoas, acolher os espíritos. E aí a gente vai, eu vou encerrar, porque vamos conversar até amanhã, para onde comentar. Mas vamos analisar o Brasil, vamos? Vamos analisar o Brasil? Porque se a gente começar a falar, o Brasil não é assim, o Brasil é assado, tal. A minha esposa, ela é carioca, ela dizia o seguinte: olha, o Brasil é um lugar maravilhoso, porque aqui não tem ciclone, aqui não tem terremoto, aqui não tem isso, não tem aquilo, e ligado a questões políticos, né? Então, esse é um país, vamos analisar o Brasil, comparado com, às vezes, circunstâncias de outros. Nós convivemos, eu moro num lugar, ela faz palestra lá, né? Chamado Centro Ecumênico. Lá tem o Evangelho, tem o dia do Evangelho, tem o dia do católico, tem o dia do Espírito, pode ter o dia do bandista, pode ter o dia do budista. O Brasil convive com todas as religiões, sem nenhuma condição. Quando é que nós aqui temos condição de ficar guerreando, botando bomba de um lado? Nada. Nós convivemos com todos. O Brasil é esse país que recebeu imigrantes de todos os cantos do mundo, em todas as épocas. Temos a maior colônia portuguesa, temos colônia chinesa, temos colônia italiana, alemã, todos convivem aqui. O Brasil tem essa dimensão extraordinariamente grande. Isso aqui é um continente falando só uma língua. Podemos ter a diferença lá do Manauara, lá de Manaus, do Amazonas, com o sotaquezinho do Rio Grande do Sul, mas nos compreendemos totalmente. Não temos um único movimento separatista. No passado, alguns gaúchos que queriam falar que queriam separar, mas nem deu bola. Está ficando doido separar. Não temos nada disso. Agora, nos tempos modernos, os haitianos foram acolhidos, nós convivemos com os haitianos aqui, no meio da nossa cidade. Os bolivianos aqui vieram. Agora mesmo nós vimos o pessoal do Afeganistão. Ainda que a gente não os receba da forma que deveríamos ser, a mais correta possível, mas nós somos acolhedores. É o país que tem a maior condição de religiosidade de cristãos. Quando junta-se católico, evangélico, espírita e outros, é isso aí que nós estamos vendo. Então nós somos acolhedores, mas nós não somos perfeitos, absolutamente. Mas olha que país é esse, que temos logicamente todos os nossos problemas, as nossas necessidades, um monte de coisa. Mas por quê? Porque ainda carregamos conosco a escuridão do orgulho, da vaidade, do egoísmo, que não nos permite com que a gente possa. Mas Ismael continua trabalhando. Isso que nós estamos convivendo a coisa aqui, que é o Espiritismo, é fruto de uma luta, de uma batalha de Ismael. Vocês sabiam que o Espiritismo não tem órgão centralizador? Se perguntar assim, qual que é o Papa do Espiritismo? Tem não, né? Tem não. Aí a Federação Espírita Brasileira, todos nós somos subordinados a ela? Tem que pagar lá alguma coisa? Não. A Federação Espírita é normatizadora. Mas era assim? Não. Quando nós começamos a formatar o Espiritismo aqui, começaram a ter, pela vaidade, pelo orgulho, cada um queria fazer o Espiritismo da sua maneira e do seu jeito. Ismael, então, movimentando toda a sua condição, e aqui veio Bittencourt Sampaio, aqui veio Bezerra de Menezes, aqui veio esse, aquele, para poder depois centralizar. Ele lá no estado de Rio de Janeiro fizeram a Federação Espírita e acabou, não tinha mais vaidade, não tinha ninguém. E essa é a maravilha da doutrina espírita. E aí a gente pergunta, mas a doutrina espírita no Brasil, ela tem 5, 6 ou 7%? Não. O espiritismo é um dos movimentos. Ismael não é espírita, não, ele é cristão. Ele tem a bandeira que chama-se Deus, Jesus e caridade. Esse é o símbolo do cristianismo. Esse é o símbolo do que nós temos como estandarte para se colocar. E todos aqueles movimentos religiosos, católicos, evangélicos, todos que se
estabelecerem dentro dessa fralda, fazem parte desse grande plano de fazer com que o Brasil, e logicamente contribuir para que a terra possa cada vez ficar melhor. Eu vou encerrar. Nós temos que ajudar Ismael. Como é que a gente ajuda Ismael? A gente ajuda Ismael estabelecendo no nosso comportamento, no nosso dia a dia, pessoas que refletem essa crença que nós temos, esse conhecimento que temos da lei do amor do cristianismo. Ser cristão não é dizer de boca para fora, eu acredito em Jesus. Não, ser cristão é se esforçar o máximo possível na prática dos princípios cristãos, do princípio da lei do amor. Eu vou ler só mais uma coisinha, porque eu quero que vocês saiam daqui, e eu também quero sair, porque eu fiz uma palestra aqui uma vez, sobre o anjo protetor, não sei se vocês estavam. E eu, por incrível que pareça, em 40 anos de espiritismo, eu nunca tinha falado sobre anjo da guarda. E o dia que eu falei, nossa senhora, eu fiquei perdendo tanto tempo. Eu só lembrava do anjo da guarda quando eu morava aqui em Goiânia, depois eu fui para Brasília e tudo isso, eu lembrava do quadro que a minha mãe tinha no meu quarto, que era um menininho na beira do abismo, assim, né? E o anjo da guarda com a sua proteção ali. Muita gente tinha esse quadrinho, né? E era justamente essa figura do anjo da guarda. Nós temos esse anjo da guarda, esse amigo que está conosco. E eu vou mostrar para vocês, sobre isso, para vocês entenderem a relação com o anjo da guarda. Os anjos guardiões são embaixadores de Deus, mantendo acesa a chama da fé nos corações e auxiliando os enfraquecidos na luta terrestre. Quais estrelas formosas, os anjos e guardiões iluminam as noites das almas e atendem-lhes as necessidades com unção e devotamento inigualáveis. Olha só. Os anjos da guarda perseveram ao lado de nós, tutelados, em todas as circunstâncias. Jamais se impacientam ou nos abandonam, mesmo quando nós, em desequilíbrio, vociferamos e atiramos-nos aos despanhadeiros da alucinação. Vigilantes, utilizam-se os anjos da guarda de cada ensejo para nos instruir e nos educar, orientando-nos com segurança na marcha da ascensão. Envolvem os pupilos em ternura em comum, mas não concordam, não compartilham com seus erros, admoestando com severidade quando necessário, a fim de criarem hábitos saudáveis e conduta moral correta. Anjos são sábios e evoluídos, encontrando-se em perfeita sintonia com o pensamento divino, que buscam sintonia, que buscam transmitir, de modo que as criaturas que nós integramos psicicamente na harmonia geral que vivemos no cosmos. Os anjos trabalham infatigavelmente pelo bem, no qual confiam com absoluta fidelidade, infundindo coragem àqueles que protegem, mantendo a assistência em qualquer circunstância, na glória ou no fracasso, nos momentos de elevação moral e naqueles outros de perturbação e vulgaridade. Anjos nunca censuram, porque a sua missão é de edificar as almas no amor, preservando-lhes o livre-arbítrio de cada um, levantando a cada um de nós após as nossas quedas e permanecendo leais até que alcancemos a meta da nossa evolução. Os anjos guardiões são missões vivas de amor que nunca se cansam, porque aplicam milênios do tempo terrestre, auxiliando aqueles que lhes são confiados, sem se imporem nem lhes entorpecerem a liberdade do espírito. Terminando, gente. Constituem a casta dos espíritos nobres, que cooperam para o progresso da humanidade e da terra, trabalhando com afinco para alcançar as metas que alcançam. Vejam bem, cada criatura no mundo encontra-se vinculada a um anjo guardião. Cada criatura na terra encontra-se vinculada a um anjo guardião.
em que pode e deve buscar inspiração, escutando e deixando-se por ele conduzir em nome da consciência. Tenha cuidado para que não te afastes psiquicamente do teu anjo guardião. Ele jamais se aparta do seu protegido, mas este, por presunção ou ignorância, rompe os laços de ligação emocional e mental, debandando da rota libertadora. Quando alcanças as cumeadas do êxito, recorda, quando tiveres alguma coisa, foi bem subido, lembra dele, participa com ele, feliz com o teu sucesso, no entanto, preservando-te do orgulho, dos perigos, das facilidades terrestres. Está terminando. Na enfermidade, procura ouvi-lo interiormente, sugerindo-te bom ânimo e equilíbrio. Na saúde, mantenha o intercâmbio, canalizando tuas forças para as atividades enriquecedoras. Muitas vezes, sentirás a tentação de desvairar mudando de rumo. Mantém-te atento e supera a maléfica inspiração. Teu anjo guardião não poderá impedir que os espíritos perturbadores se acerquem de ti, especialmente se atraídos pelos teus pensamentos e atos, em razão do teu passado ou invejando as tuas realizações. Todavia, eles te induzirão ao amor, a fim de que te eleves e os ajudes, afastando-os do mal em que se comprazem. O teu anjo guardião é teu mestre, teu anjo guardião é teu mestre e amigo mais próximo. Humana-te a ele. Entre ele, os anjos guardiões de Deus, encontra-se Jesus, o guia perfeito da humanidade. Medita nas suas lições e busca seguir-lhes as diretrizes, a fim de que teu anjo guardião te conduza ao aprisco, ao abrigo que Jesus levará ao Pai amoroso. Desculpe, gente, viu? Mas amém. Que vocês possam sair daqui. Se saírem daqui e falar, cara, eu vou começar a conversar e identificar o meu anjo. Repito, qual é o nome dele? Seu amor. Muita paz.